Pastor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária. Hoje nós vamos falar de mais um personagem. Então pega a sua Bíblia, ora ao Senhor, pega seu caderno de estudo, seu lápis, sua caneta, enfim, vem conosco. Vamos falar sobre mais um personagem da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre Zaqueu. Zaqueu quer dizer justo. Não se sabe de que tribo ele era, não se conhece os pais, né? Então não se menciona os pais ou a tribo a que pertencia Zaqueu. Nós sabemos apenas que ele vivia em Jericó, na cidade de Jericó. Jericó era uma cidade próxima de Jerusalém. Então aqui o amado está vendo Jericó, esse aqui é o Mar Morto, tá? Jericó, e logo aqui embaixo Jerusalém, tá? Só para lembrar, Belém fica aqui do lado. Isso aqui fazia parte de uma área chamada Judéia. Muito bem, quem era este Zaqueu? Zaqueu era um publicano. O que quer dizer ser um publicano? A gente já viu isso antes, só para lembrar. Publicano era aquela pessoa responsável pela cobrança dos impostos. Então ele era um funcionário do governo do Império Romano e ele praticava a sua função na cidade de Jericó. Diziam alguns que ele era extremamente rico, e isso a gente pode perceber pela promessa que ele vai fazer, a gente pode perceber que ele tinha muito dinheiro, que ele era uma pessoa de bastante dinheiro. Dizem alguns que ele era de baixa estatura, a Bíblia fala que ele era baixinho, e por isso, quando Jesus foi visitar Jericó, quando Jesus passou por Jericó, ele sobe numa figueira, né? Então tá aqui a figueira. Esta figueira, ela é de Jericó, é uma das figueiras mais velhas que existem em Jericó. É óbvio que a gente não sabe se esta figueira foi a figueira onde ele subiu. É muito difícil a gente afirmar isso. Entretanto, era uma figueira como esta, e que provavelmente esta daqui foi contemporânea, porque ela é de uma idade bastante grande. Então, essa é a mais velha que tem naquela região, por isso que ela é lugar de visitação pública. Muito bem, este homem, ele era, portanto, odiado pelas pessoas. Por que ele era odiado pelas pessoas, Eleni? Porque ele era um cobrador de impostos. As pessoas não gostavam de cobradores de impostos. Tá? E aí o que acontece? As pessoas não gostando muito dele e ele querendo ver a Jesus, sentindo esta comunhão com a mensagem de Jesus, ele acaba subindo na figueira, como a gente viu. Quando Jesus está passando por ali, porque ele subiu antes, Jesus está passando, Jesus olha para cima e diz assim: Zaqueu, desce daí porque me convém estar em sua casa hoje. Opa, então Jesus, conhecendo o coração das pessoas, ele percebe o coração de Zaqueu e apesar de que as pessoas não gostavam dele, Jesus viu nele algo especial, algo diferente. E ele diz: hoje eu vou na tua casa, Zaqueu, se prepara porque hoje a salvação chegou na sua casa. O que Zaqueu faz? Olha que coisa interessante. Zaqueu reage de uma forma inusitada. Zaqueu reage de uma forma incomum. Ele corre, óbvio, ele desce e ele imediatamente ele diz para o Senhor que ele vai restituir tudo que porventura ele tenha tirado das pessoas. Ele vai devolver aquilo que foi a mais. Isso significa que ele corrigiu os
seu comportamento, imediatamente. Então ele entendeu naquele convite de Jesus, desce daí que eu vou para tua casa, né? Ele entendeu a salvação chegando na casa dele. E ele disse, eu vou mudar todo o meu comportamento. Então eu vou devolver, eu vou restituir, porque as pessoas até elas começam a discutir, elas começam de discussão assim, meio murmurando, que Jesus ia comer na casa de um publicano. E isso não era próprio. A cultura deles não permitia, achava que era um pecador e que Jesus não devia se misturar com essa gente. Tá? Então, por ele e pela reação que as pessoas tiveram de aversão com Jesus, ele fez isso. E é interessante, se o amado observar, lá em Levíticos, do 6 ao 5, ou em Números 5 ou 7, é a mesma determinação, ele diz o seguinte, que tudo sobre o que falsamente jurou, restituí-lo-á por inteiro, e ainda sobre isso acrescentará a quinta parte. A quinta parte é 20%. Ele disse, não, eu vou dar mais, eu vou dar o dobro. É muito mais do que a lei determinou. Então veja, ele foi além do que a lei determinava. Provavelmente ele era um judeu, provavelmente porque ele conhecia essas regras todas. E aqui a gente tem uma questão importante que nós podemos comparar esta pessoa, Zaqueu, com aquele jovem rico de Lucas 18, 25. Na passagem de Lucas 18, 25, nós temos o seguinte, de 18 a 25, nós temos um jovem que é rico, que observa todas as regras, que observa todas as leis. E aí Jesus diz para ele, vende tudo que você tem e me segue. Aí ele ficou muito triste. 23, mas ouvindo ele isto, encheu-se de tristeza, porque era muito rico. E aí Jesus diz, como é difícil um rico entrar no céu. Zaqueu entrou. É difícil? É. Não é impossível. Ele disse é difícil. Por que é difícil? Porque o coração daquele jovem, ele podia observar a lei, mas o coração dele não estava na lei. O coração dele não estava com a mensagem de Jesus. O coração dele estava no dinheiro. Zaqueu não. O coração dele não estava no dinheiro. O coração dele estava totalmente para Cristo. Tanto é que Jesus não pediu para ele fazer nada. Ele disse, eu vou restituir, eu vou devolver e eu vou restituir. E eu vou dar a mais do que a lei exige. Então, você percebe agora como esta mudança na vida de Zaqueu. Alguns dizem que este Zaqueu, ele foi substituto de Judas Iscariotes. Quando Judas se suicida, dizem alguns que o seu substituto, que ficou conhecido como Matias, era, na verdade, este Zaqueu. A gente não sabe se isso é verdade. Nós não temos essa certeza. A Bíblia não fala isso. A Bíblia chama de Matias e ela não dá nenhuma informação que possa ser comparado com Zaqueu. Dizem outros que também ele foi bispo de Cesareia Marítima. Nós também não temos esta confirmação na Bíblia e não existe autores assim que falem isso de forma unânime. Então existem apenas alguns boatos, algumas menções disso acontecer. Mas a gente não sabe se isso é verdade. Tá? De qualquer forma, eu quero deixar aqui para os amados Lucas 19, que diz o seguinte, 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe, Zaqueu,
desce depressa, hoje me convém, é conveniente. O resto do povo está dizendo que não é conveniente porque você não é boa pessoa, não é boa companhia. Mas me convém, é conveniente para mim, Jesus, pousar na tua casa. E ele diz assim, lá no 9, hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Amém, amados? Bons estudos.